Prontinho, pode iniciar. Certo. Boa noite a todos. Vou dar início hoje à nossa terceira aula de Físico-Química, certo? E, a princípio, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida a respeito da apostila. Lembrando que a aula de hoje é mais voltada a complementar, né, os estudos das apostilas, né, e poder tirar a dúvida de vocês também, certo? Bom, pessoal, então vou dar início. Qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também estar tirando essas dúvidas comigo ao final da aula, beleza? Hoje eu separei a aula em duas partes. A primeira, nós veremos um pouco sobre estequiometria e depois farei com vocês um resumão de tudo que foi visto nesse semestre, no caso, tudo também que tem na apostila, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com estequiometria química. Qual que é o objetivo da aula de estequiometria, né? O objetivo, no caso, pessoal, é fornecer uma visão detalhada sobre os princípios da estequiometria e sua aplicação em processos industriais, né? No caso, aqui nós trabalharemos em aplicações dos conceitos de molaridade, o reagente limitante, rendimento teórico e cálculo de massas em diversas reações químicas, que no caso ocorrem no contexto da indústria, né? Além disso, nós veremos também a importância da estequiometria no controle de processos industriais para otimizar a produção e minimizar alguns resíduos também. Vamos lá. A estequiometria, pessoal, é a área da química que estuda as reações quantitativas entre os reagentes e os produtos em uma reação química. O termo, no caso, deriva do grego e significa medida dos elementos. Em termos práticos, a estequiometria nos permite calcular quando, quanto de cada substância é necessário para que a reação ocorra e quanto de produto também será formado. Ou seja, nada mais que o que vai entrar na nossa reação vai sair. E tudo que a gente está entrando, a gente vai mensurar quanto de uma matéria-prima vai utilizar da outra para poder formar uma reação ou uma das duas ser consumida para gerar aquele tipo de produto. E outra coisa, tudo que a gente colocou, por exemplo, na entrada, tem que estar o mesmo valor na saída. Na indústria química, pessoal, a estequiometria é essencial para prever a quantidade de matéria-prima necessária para a produção de um determinado produto, né? Além disso, ela auxilia no cálculo de subprodutos e resíduos gerados, o que é crucial para a sustentabilidade e economia de um processo, certo? Bom, antes de nós começarmos, o caso, aplicar a estequiometria em reações químicas, nós precisamos entender alguns conceitos, né? Que no caso nós envolvemos mol, massa molar e o volume molar. Que seria o mol, né? A mol é nada mais, nada menos que uma unidade que usamos para medir a quantidade de uma substância, né? O mol contém aproximadamente 6,22 vezes 10 a 23ª partículas, ou no caso átomos, moléculas, né? E esse número é conhecido também como número de Avogadro. Massa molar. A massa molar de uma substância é a massa de um mol de átomos ou moléculas dessa substância. Ela é expressa em gramas por mol, né? Que aqui eu trago a unidade para vocês, G/mol.
Por exemplo, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Como que faz esse tipo de cálculo, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo uma canetinha aqui. Por exemplo, o hidrogênio. Opa, aqui vai ficar ruim. Agora fica bom. Vamos lá, por exemplo, o hidrogênio, né? Nós sabemos que a massa molar dele, que está na tabela periódica, é uma. Tá ruim aqui. Caneta aí, ó. Tá bom. É 1 grama por mol, correto? Já o oxigênio, olhando na tabela periódica, nós sabemos que é 16 gramas por mol. Ou seja, nós temos a molécula de água, né, que é H2O, certo? Ou seja, nós temos duas moléculas de hidrogênio. Se nós temos duas moléculas de hidrogênio, o somatório aqui para nós descobrirmos a massa molar da água será 1 mais 1, que é de cada hidrogênio, que nós temos dois, mais 16, que é do oxigênio. Ou seja, essa soma vai dar 18 gramas por mol. Ah, Wellison, beleza. Então, quanto que seria, por exemplo, do CO2? Né? Aqui nós temos, se eu não me engano, 14 do carbono. 14 para confirmar a tabela periódica. É 12, desculpa. Nós temos 12 do carbono, mais nós temos duas moléculas de oxigênio, então nós temos 16 mais 16. Ou seja, quanto que dará isso aqui? 16 mais 16, 32, mais 12, 44 gramas por mol. Beleza? Bom, visto isso, volume molar. O volume molar é o volume que um mol de gás, no caso, ocupa em condições normais de temperatura e pressão, no caso, isso na CNTP, né? Que é considerado, no caso, 22,4 litros, ou seja, um mol de um gás vai ter 22,4 litros, beleza? Lei de conservação de massa. A lei de conservação de massa, ela foi formulada por Antoine Lavoisier, né? E afirma que a massa não pode ser criada nem destruída em uma reação. Isso, pessoal, significa que a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. No caso, a massa ela não pode ser destruída e, e nem criada, né? Ou seja, ela se transforma. É isso que ele quer dizer com isso tudo, né? Essa lei ela é fundamental para o balanceamento, né, de equações químicas e para a realização também de cálculos estequiométricos, né? Por exemplo, ao realizar uma reação de combustão em um processo industrial, o peso total dos reagentes, no caso que é o combustível e oxigênio, né, será igual ao peso total dos produtos, que seria, no caso, gases e cinzas, né? O que isso quer dizer? Vamos fazer um balancinho de massa aqui, ó. Ó, nós temos, vamos supor que nós temos um processo, vou fazer aqui em cima. Vamos supor que nós temos um processo aqui.
vamos supor que nós temos um processo aqui. Nós temos uma entrada, aqui nós temos uma saída. A entrada, nós temos F, e na saída nós temos um S, por exemplo. Aqui nós temos uma fórmula que vai ser, então, se você pegar aqui o balanço geral disso aqui, F igual a S. Só que, concordam comigo que se F igual a S, F é a nossa entrada, então nós teremos o que na entrada? Combustível, comp, mais oxigênio, 2, que vai formar, no caso, gases mais cinzas. E detalhe, pessoal, se aqui está entrando, por exemplo, vamos chutar aqui uns 100 quilos de alguma coisa, por exemplo, de uma forma ou de outra, a saída também vai ter que ter os mesmos 100 quilos. Ou seja, isso tem que ser fechado no final, beleza? Só um minutinho, pessoal. Bora lá. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre equações químicas balanceadas, né? Para utilizar, no caso, a estequiometria, precisamos primeiro entender, no caso, como balancear equações químicas, né? Uma equação química mostra como os reagentes se transformam em produtos durante uma reação. No caso, para que uma equação esteja balanceada, o número de átomos de cada elemento deve ser o mesmo dos dois lados da equação, beleza? Isso é necessário porque, de acordo com a lei da conservação de massa, os átomos não podem ser criados nem destruídos em uma reação química, ou seja, de um jeito ele vai ser só transformado, né? Então, tudo que vai estar aqui de um lado vai ter que estar do outro. Bom, o balanceamento de equações químicas envolve os seguintes passos. Primeiro, isso aqui é uma dicasinha, viu, pessoal? Primeiro, escreva a equação não balanceada, liste os reagentes e os produtos da reação, né? E primeiro passo, contabilize os átomos de cada elemento, verifique quantos átomos de cada elemento estão presentes em ambos os lados, beleza? Ou seja, vamos supor que de um lado aqui tem 2 carbonos e depois do outro lado você tem que ver quantos carbonos vai ter também. Balanceie, no caso, os elementos que aparecem apenas um composto de cada lado. Use coeficientes, no caso, números inteiros colocados à frente das fórmulas, nunca números fracionados, viu? Para igualar o número de átomos e verifique o balanceamento geral. Certifique-se que, no caso, que todos os átomos estejam balanceados. Bom, exemplo aqui, né? Depois a gente vai fazer alguns exemplos de balanceamento, mas enfim. Quais são os tipos de reações químicas que nós temos? Quais são as existentes, né? No caso, pessoal, as reações químicas elas podem ser classificadas de acordo com como os reagentes se transformam em produtos. Os tipos mais comuns de reações são as de síntese, decomposição, deslocamento simples e dupla troca, né? Na síntese, por exemplo, dois ou mais reagentes se combinam para formar um produto. Ou seja, aqui, ó, dois elementos reagentes mais simples, né? E no caso aqui nós temos o hidrogênio e o oxigênio, que formam a nossa molécula de água, né? Já na decomposição, um único composto ele decompõe em dois ou mais produtos, ou seja, aqui nós temos H2O2, que vai formar H2O mais O2, certo? Deslocamento simples,
nós temos um elemento que se desloca, outro e um composto. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o zinco mais o HCl, o ácido clorídrico, né? Aqui, nós temos um deslocamento do cloro para se unir ao zinco, formando um cloreto de zinco mais o hidrogênio. Houve essa separação, né? Já de dupla troca, dois compostos trocam íons entre si. Ou seja, aqui a gente só houve uma troca de íons, formando, no caso, um cloreto de prata com NaNO3, beleza? Sendo que antes era um cloreto de sódio com NO3, AgNO3, certo? Bom, exemplos de reações industriais, por exemplo. A estequiometria ela é aplicada diretamente em processos industriais, pessoal. Dois exemplos grandes, de grande relevância, são a síntese de amônio, né, e a produção de ácido sulfúrico. A síntese de amônio é feita pelo processo de Haber-Bosch, e a reação de nitrogênio com hidrogênio para produzir amônio é uma das mais importantes na produção de fertilizantes. No caso, a equação balanceada é N2 mais 3H2, que forma 2NH3, né, que é a nossa amônia. Já a produção de ácido sulfúrico, que é o processo de contato, né, podemos dizer, nessa reação, o dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre, que é, então, convertido em ácido sulfúrico. Ou seja, aqui nós temos SO2, 2SO2, desculpa, mais O2, que forma 2SO3. Bom, reações molares. A reação molar entre os reagentes e os produtos em uma reação química é determinada pela equação balanceada, por exemplo, na reação 2H2 mais O2, que forma H2O. No caso, pessoal, para cada 2 mols de H2 que reagem, 1 mol de O2 é consumido e 2 mols de H2O são formados. Essas relações elas são essenciais, no caso, para calcular as quantidades de reagentes necessários ou de produtos formados também. No caso, permitindo que as indústrias químicas ajustem as proporções para maximizar a eficiência dos seus processos químicos, no caso. E o que eu costumo falar? Que isso está muito atrelado a custo, né? Se você tem um bom controle do seu processo, das suas reações, você evidentemente vai economizar muito reagente, muita matéria-prima, e lá no fim, quando você for colocar seu produto no mercado, você vai conseguir ter um valor mais competitivo. Bom, e no caso, pessoal, para realizar, no caso, um cálculo estequiométrico, nós seguimos o seguinte processo, né? Os seguintes etapas, podemos falar, né? Vamos lá. Primeiro passo, nós temos que fazer o balanceamento da equação química, né? O segundo passo, nós temos que converter a quantidade conhecida para mols, e nesse caso nós utilizamos a massa molar para converter entre gramas e mols, ou o volume molar, se estiver, no caso, trabalhando com gases, né? No caso, o terceiro passo use a relação molar da equação balanceada, no caso, a partir da equação química, determina, no caso, a proporção entre o reagente conhecido e o produto, ou outro volume reagente desejado, né? E o quarto passo é converter os mols da unidade desejada. Ou seja, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Primeiro passo, a gente vai fazer um balanceamento, a gente vai descobrir se essa reação que nós queremos descobrir é de 1 para 2, 1 para 1, 1 para 3, 3 para 1, ou vice-versa, alguma coisa assim. Visando isso, nós vamos converter a grama da matéria-prima que nós temos para mols, certo? Depois disso, a gente vai descobrir se a reação vamos verificar se a reação é 1 para 2, 1 para 1,
daquele outro elemento que nós queremos transformar, para ver quanto que nós precisamos dele, ou quanto que vai ser consumido, né? Visando isso, nós passamos essa reação de 1 para 2, ou 1 para 1, qualquer, dependendo da reação, né? E daí nós encontraremos um valor em mols, e esse valor em mols, voltamos, no caso, para gramas, beleza? Ou para quilos, vice-versa. Bom, vamos fazer aqui um teste, então. Aqui, o problema é o seguinte. Vamos treinar ele aqui. Quanto de H2, aqui nós temos a reação, ela já está balanceada, viu? Aqui nós temos N2 mais 3H2, formando 2NH3. Então, o que o problema pede? Quanto de H2 em gramas é necessário para reagir completamente com 10 gramas de N2? Primeiro ponto, pessoal. Aqui não tem nada, então ele é 1. Aqui nós temos o 3. Ou seja, nós temos uma reação que é 1 para 3. Certo? Ah, beleza. Então, vamos dar sequência. Nós já sabemos que nós temos 10 gramas de N2. Primeiro ponto. Qual que é a massa molar do N2? Vamos olhar na tabela. Sabemos que o N vale 14. Ou seja, 14. Se nós temos duas moléculas de N, 14 mais 14. Nós temos, então, 28 gramas por mol. Então, o que isso nos quer dizer? Para cada 1 mol de N2, nós temos 28 gramas de N2. Porém, o nosso exercício falou que a gente tem apenas 10 gramas. Quanto que nós vamos precisar de H2 para reagir completamente esses 10 gramas? É isso que nós queremos descobrir. Então, nós temos 10 gramas aqui, que o exercício falou, e X. Baixo. X. X vai ser igual, nós multiplicamos cruzado, então nós temos 28x, que é igual a... Eu até vou fazer diferente, eu vou fazer com as unidades aqui para vocês entenderem. Então nós temos aqui, ó, 28 gramas, tá? 28 gramas vezes o x, né? Multiplicou aqui, multiplicou cruzado, 10 vezes 1, que nós teremos 10 gramas por mol. 10 gramas, na verdade, vezes 1 mol, né? Sim. Então, x vai ser igual. Esse valor aqui passa para o outro lado dividindo, né? Para ficar encobrando para o x. Então, nós temos 10 gramas vezes 1 mol dividido por 28 gramas. Essas duas unidades se anulam, vai sobrar só mol. Então, aqui nós temos 10, 28, 10 entre 28, 28. Então, aqui nós teremos x vai ser igual a 0,36 mols. 0,36. Ou seja, de N2. Beleza. Então, nós descobrimos quanto que 10 gramas de N2 vale em mols, que é 0,36. Beleza. Mas aqui nós temos uma reação que é 1 para 3. Beleza? Então, nós teremos aqui uma reação 1 para 3. 1 de N2 para 3 de H2.
de H2. Então, aqui nós temos 0,36 e aqui nós temos X, que nós queremos chamar de Y. Então, não ficou bagunçado. Vou chamar aqui de Y. E aqui vamos fazer a multiplicação cruzada. Ou seja, aqui nós teremos y vezes 1, nós teremos y, que vai dar igual a 0,36 vezes 3. Peraí, um minutinho. Aqui, 0,36 vezes 3, teremos 1,08 mol de H2. Certo? Nós temos aqui 3 por conta da reação, beleza? O que nós temos que fazer agora? Fazer a conversão desse valor de mol de H2 para gramas, certo? Então, quantos mols tem uma molécula de H2? Concorda comigo que a massa molar do hidrogênio é 1. Só que nós temos duas moléculas, mais 1. Que no caso vai dar 2 gramas por mol. Então, se nós temos 2 gramas para cada mol, quanto que equivale 1,08 mol? Então aqui vai ficar Z. Múltiplo cruzado também. 1 vezes Z vai dar Z. Que é igual. Eu vou até fazer arrumando aqui. 1 mol, né? Que é, tá aqui ainda. 2 vezes 1,08, teremos 2,16 gramas vezes o mol, certo? O Z então vai ser igual a 2,16 gramas vezes mol dividido por 1 mol. E aí nós conseguimos anular as unidades. Então, 2,16 dividido por 1 vai dar 2,16. Então, Z vai dar igual a 2,16 gramas. E essa é a resposta do nosso exercício, né? Então, o que o problema nos pediu, né? Quanto de H2 em gramas é necessário para reagir completamente com 10 gramas de nitrogênio? Ou seja, para reagir totalmente esse nitrogênio, 10 gramas de nitrogênio, precisaremos de 2,16 gramas de hidrogênio, certo? Bom, vamos à sequência. Aqui eu trago o resultado para vocês, fazendo a variação do resultado aqui são de casas que foi utilizado aqui na calculadora. Eu utilizei aqui fazer com vocês 2 casas, mas utilizando 3 casas vocês vão encontrar isso aqui. Mas nada mais é do que eu acabei de explicar para vocês a resposta do exercício, né? Nós convertemos 10 gramas para mol, encontramos aquele valor que foi 0,36. Depois usamos uma relação que foi de 1 para 3, e assim passamos, no caso, o nosso nitrogênio para hidrogênio, e assim depois passamos a relação de mol de hidrogênio para gramas, beleza? Simplesmente isso. Bom, sobre rendimento da reação. Um minuto. Só um minutinho, pessoal.
Pronto, resolvido aqui. Dando sequência. Rendimento de reação. Em muitos processos industriais, o rendimento real de uma reação é inferior ao rendimento teórico previsto pela estequiometria. No caso, pessoal, para calcular o rendimento de uma reação, nós usamos as seguintes definições. Rendimento teórico, né, que é a quantidade máxima do produto que pode ser formada, calculada a partir da estequiometria de reação. Rendimento real, que é a quantidade efetiva de produto obtido. Rendimento percentual, que é calculado pela fórmula, né, que é o rendimento real dividido pelo teórico, vezes 100. Né? E nisso, a otimização dos processos industriais, elas buscam reduzir a diferença para aumentar a eficiência e minimizar o desperdício. Ou seja, eles buscam ter o rendimento real o mais próximo possível do teórico. Né? Mas dando sequência. Bom, reagente limitante. O que seria isso? Né? O reagente limitante, pessoal, é aquele que se consome totalmente primeiro em uma reação química, limitando assim a quantidade de produto que pode ser formada, certo? Identificar, no caso, o reagente limitante é crucial em um processo industrial para maximizar a eficiência do uso dos reagentes. Por exemplo, é igual nós estávamos fazendo o teste com nitrogênio e hidrogênio. Vamos supor que nós não tivéssemos aquela 2,15 de gramas de nitrogênio, mas que nós tivéssemos menos. Ele seria um reagente limitante, por exemplo. Por quê? A reação só ia terminar de acontecer se fosse consumido toda aquela parte do hidrogênio. Mas vamos supor que nós tivéssemos mais, né, do que 2,15. O reagente limitante seria o outro. Quando acabar o outro, ainda vai sobrar do hidrogênio, né? É isso que eu quero dizer. Bom, vamos fazer então um exemplo do reagente limitante também, certo? Vamos lá. O exemplo é o seguinte. Em uma reação onde 10 gramas de nitrogênio reagem com 2 gramas de hidrogênio, qual será o reagente limitante? Certo? Bom, nesse caso, nós precisamos converter as massas para mol novamente, mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, né? Então, convertemos as duas, tanto de nitrogênio quanto de hidrogênio, ou seja, nós temos 10 gramas de nitrogênio, convertendo para mol, é equivalente a 0,357 mol. Já o hidrogênio, 2 gramas que nós temos na nossa reação, é a mesma coisa que 1 mol, né? Porque a massa molar do hidrogênio, do nosso gás hidrogênio, é 2 gramas por mol, certo? Então, nós temos 1 mol. Aí, o que nós temos que fazer agora? A proporção estequiométrica de nitrogênio e hidrogênio é 1:3, igual nós vimos no exercício anterior, certo? Então, nós precisamos de 0, nós fazemos o cálculo seguinte, 0,357 vezes 3, que vai dar igual a 1,71 de H2. Porém, pessoal, nós só temos 1 mol de hidrogênio. E então, portanto, o nitrogênio está em excesso. E no caso, então, igual eu falei, eu acabei de dizer para vocês, como o hidrogênio está faltando para terminar essa reação completa, ele será nosso reagente limitante, beleza? Bom, sobre o excesso de reagente. O excesso de reagente é aquele que sobra após o término da reação. Né? O reagente em excesso é importante para alguns processos industriais, pois ele, no caso, pode aumentar a taxa de reação ou ser reaproveitado. No caso, no exemplo anterior do N2, ele estava em excesso. Né?
Reações em solução. Em muitos processos industriais, os reagentes são utilizados em solução, né? E a concentração das soluções é expressa em molaridade, um M maior, um M maiúsculo, desculpa, que representa, no caso, o número de mols de soluto por litro de solução. No caso, a molaridade é usada em cálculos estequiométricos e envolvendo reações em solução para determinar também a quantidade de reagentes dissolvidos. Reações gasosas. Reações gasosas. Quando lidamos, no caso, com gás, o volume, né, de um gás pode ser utilizado em cálculos estequiométricos. Né? A relação, por exemplo, entre pressão, volume e número de mols de um gás é descrita, no caso, pelas leis dos gases ideais, que é PV igual a nRT. No caso, o que é o P? O P é a pressão, o V é o volume, né? Tá aqui. O N é o número de mols, o R é a constante dos gases e o T é a temperatura. Aplicações industriais da estequiometria. No caso, pessoal, a estequiometria tem inúmeras aplicações na indústria, né? A indústria de fertilizantes, por exemplo, né, é utilizada para otimizar a produção de amônio, de ácido cítrico, controlando as reações de reagentes e produtos. Na indústria alimentícia, né, a estequiometria é fundamental para controlar reações durante a fabricação de produtos processados e assegurar a eficiência de processos como a fermentação e a pasteurização também. Resíduos industriais e sustentabilidade, né? A estequiometria também é essencial para minimizar a geração de resíduos em processos industriais e a identificação precisa dos reagentes limitantes e o balanceamento adequado das equações químicas permitem que as indústrias otimizem suas operações, né? Reduzindo, no caso, o desperdício das matérias-primas e o impacto ambiental também. Por fim, nessa parte da aula, nós revisamos, no caso, conceitos. Nessa aula, nós revisamos os conceitos de mol, massa molar e volume molar, né? Além de, no caso, explorarmos como o balanceamento das equações químicas e realizar cálculos estequiométricos, né? Também discutimos um pouco a importância de identificar os reagentes limitantes e as aplicações desses conceitos na indústria para maximizar a eficiência e resíduos e minimizar os resíduos, beleza? Bom, pessoal, na aula de hoje, de matéria assim diferente, seria até esse ponto, né? Agora, eu vou deixar depois um exercício para vocês treinarem em casa, né? Para fixar mais a matéria, né? E eu vou começar a fazer um resumão de tudo que tem naquela apostila, tudo que nós vimos, que eu passei para vocês nessas 3 aulas, beleza? Para ajudar vocês a fixar um pouquinho mais. E, enfim, depois, quando precisarem estudar, tem um resumão aqui, beleza? Então, vamos começar essa parte. Bom, vamos começar falando de estrutura atômica, né? Qual que é o conceito, né? A palavra átomo, né, ela vem do grego e significa indivisível, né? Na Grécia Antiga, pessoal, os filósofos já acreditavam que a matéria era formada por pequenas partículas que eram chamadas de átomos, né? Porém, suas ideias não eram baseadas em experimentos, né? E foi John Dalton, no século XIX, quem propôs a primeira teoria atômica moderna, acho que é 20, né? Sou um pouco ruim com essa parte. Isso, 19 meses. Quem propôs a primeira teoria atômica moderna com base na
base científica, né? Bom, depois nós temos a teoria do Dalton, né? Que Dalton, no caso, acreditava que o átomo era uma esfera maciça, né? Indivisível e sem estrutura interna, como uma bola de bilhar, né? Ficou muito famosa esse modelo ficou muito famoso pela, pela, pela característica dele comparar o átomo com uma bola de bilhar. Então, todo mundo, quando você fala de bola de bilhar, já lembra do Dalton, né? Segundo ele, pessoal, o átomo era a menor porção de um elemento que poderia participar de uma reação química, né? Esse modelo foi muito importante, mas foi superado à medida com que novas descobertas ocorreram, né? E tecnologias que iam se desenvolvendo também, né? Bom, já na descoberta dos elétrons, que ocorreu pelo modelo de Thomson, né? Joseph Thomson, ele descobriu o elétron por meio de experimentos com ampolas de Crookes, né? Ele percebeu que, no caso, existiam partículas negativas dentro do átomo, né? E assim o átomo não poderia ser indivisível como pensava o Dalton, né? Thomson, ele propôs um modelo conhecido como pudim de passas, né? Uma esfera positiva com elétrons negativos incrustados dentro, certo? Depois, nós tivemos um modelo de Rutherford, né? Em 1911, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma lâmina, desculpa, de ouro, com partículas alfa, né? Ele percebeu que o átomo possuía uma região densa e positiva, que era, no caso, o núcleo, né? O restante do átomo, por exemplo, seria praticamente o vazio, com os elétrons girando ao redor do núcleo, certo? Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário dos átomos, né? É bem semelhante ao que nós temos hoje, né? Utilizando, só deve se dizer. E depois nós temos o Bohr e seus níveis de energia. Em 1913, por exemplo, Niels Bohr ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, certo? Ele propôs que os elétrons giram em orbitais circulares ao redor do núcleo, chamados de níveis de energia, né? Cada órbita ele tem a energia bem definida e os elétrons não podem existir entre essas órbitas. Nesse caso, esses níveis foram representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, né? Isso está até disposto nas níveis de energia da distribuição eletrônica também. Subpartículas e número atômico. Mais tarde, pessoal, foi descoberta também a terceira partícula subatômica, o nêutron, né? Com isso, compreendemos que o núcleo do átomo é composto por prótons positivos e nêutrons, que são neutros no caso, né? E que quase toda a massa do átomo está concentrada nele. Os elétrons, no caso, continuam girando em torno do núcleo, né? Formando, no caso, a eletrosfera. Bom, sobre então a distribuição eletrônica. Só um minutinho, pessoal. Sobre a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica mostra como os elétrons se organizam ao redor do núcleo. Eles ocupam camadas, ou, no caso, níveis de energia, identificadas pelas letras K até a Q, que foi até que eu acabei de dizer para vocês. Cada camada, pessoal, ela comporta uma quantidade máxima de elétrons, e, por exemplo, a camada K, ela comporta 2 elétrons, a camada L até 8, a M até 18 e assim por diante, beleza? Subníveis de energia. Além das camadas, os elétrons ocupam subníveis dentro de camadas, né, que é S, P, D e F. Cada subnível comporta um número máximo de elétrons
S comporta 2, o P comporta 6, o D comporta 10 e o F comporta 14. A distribuição eletrônica completa de um elemento ela segue uma ordem baseada em níveis e subníveis, definida pelo diagrama de Lewis-Pauling. Diagrama de Lewis-Pauling. O diagrama de Lewis-Pauling ele indica a ordem energética de preenchimentos dos subníveis. Os elétrons eles ocupam os orbitais de menor energia primeiro, seguindo a ordem, no caso, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d e assim por diante. Você vai preenchendo, no caso, a tabela, o diagrama, né, horizontalmente, né? Começando um S, aí vai 2S, aí depois começa aqui em cima e vai descendo de novo. 2P, 3S, aí depois sobe aqui em cima de novo, 4S, 3D e assim por diante. Esse conhecimento ele é essencial para compreender a configuração eletrônica dos elementos e suas partículas, propriedades químicas. Desculpa. Tabela periódica e sua história, né? A tabela periódica, pessoal, é uma forma organizada de apresentar todos os elementos químicos conhecidos, né? O primeiro cientista a propor uma organização dos elementos foi o Dmitri Mendeleev, né, em 1869. Ele organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica e agrupou aqueles com propriedades semelhantes, né? Mais tarde, Henry Moseley descobriu que, no caso, a propriedade mais fundamental era o número atômico e reorganizou a tabela com base nele, criando, no caso, a tabela periódica como hoje nós conhecemos ela. Estrutura da tabela periódica. A tabela periódica é composta por linhas horizontais, chamadas períodos, e colunas verticais, chamadas grupos ou famílias, né? Os elementos são organizados de acordo com o número atômico, né, crescente, e os períodos, no caso, pessoal, indicam o número de camadas de elétrons que um átomo possui, enquanto o grupo indica a quantidade de elétrons na camada de valência dos elétrons, dos elementos. Grupos e famílias. Grupos e famílias. Os grupos e famílias são numerados de 1 a 18. Né? Os elementos de um mesmo grupo geralmente possuem propriedades químicas semelhantes. E alguns grupos possuem nomes específicos, como no caso o grupo 1, que é os metais alcalinos, o grupo 2, que é os metais alcalinos terroso, grupo 17, os halógenos, e o 18, que são os gases nobres. Só um minuto. Os gases nobres são o grupo 18. Tá aqui. Classificação dos elementos. Os elementos da tabela periódica podem ser classificados em metais, não quer? Não, desculpa, metais que são bons condutores de eletricidade e calor, maleáveis e dúcteis, né? Há metais que são maus condutores, frágeis e geralmente gasosos ou sólidos quebradiços, semimetais que possuem propriedades intermediárias entre esses dois, gases nobres que são elementos estáveis com baixa reatividade. Propriedade periódica raio atômico. Agora vamos falar um pouquinho das propriedades periódicas, pessoal. Então, o raio atômico é a medida do tamanho do átomo. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo, de dentro de um grupo
e diminui da esquerda para a direita em um período. Isso acontece devido ao aumento do número de camadas e à força de atração do núcleo sobre os elétrons. Energia de ionização. No caso, a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Quanto menor o átomo, maior é a energia necessária para remover um elétron, pois ele está mais fortemente atraído pelo núcleo. E na tabela, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita em um período e é de baixo para cima em um grupo. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo neutro no estado gasoso ganha um elétron. Elementos com alta afinidade eletrônica têm forte tendência a ganhar elétrons, pessoal. Essa propriedade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Eletronegatividade. A eletronegatividade ela é a capacidade de um átomo de atrair elétrons em uma ligação química. O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, né? E essa propriedade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os gases nobres não têm eletronegatividade significativa, viu? A eletropositividade é a tendência de um átomo em doar elétrons, né? É o oposto da eletronegatividade. E os elementos mais eletronegativos estão no canto inferior esquerdo da tabela, como metais alcalinos. A eletropositividade ela diminui da esquerda para a direita e aumenta de cima para baixo. Regra do octeto. A regra do octeto, pessoal, afirma que os átomos tendem a adquirir 8 elétrons na camada de valência para alcançar estabilidade semelhante à dos gases nobres. Eles podem alcançar essa configuração por meio de doação, recepção ou compartilhamento de elétrons. Essa regra fundamenta, né, a formação das ligações químicas entre os átomos. Ligações químicas. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito delas. Ligações químicas são interações que ocorrem entre os átomos para que elas alcancem uma estabilidade, né? A maioria dos átomos, com exceção dos gases nobres, tendem a se unir a outros para completar a camada de valência. As principais formas de alcançar essa estabilidade são doando e recebendo ou compartilhando elétrons. Com isso, surgem 3 tipos principais de ligações: a iônica, a covalente e a metálica. Ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. O metal doa elétrons e se transforma em cátion, que é a carga positiva, enquanto o ametal recebe elétrons, formando um ânion, que é a carga negativa. A atração entre essas cargas opostas gera a ligação, né? Um exemplo clássico é o cloreto de sódio, o NaCl, onde o sódio doa um elétron para o cloro. Característica de compostos iônicos. Os compostos iônicos, pessoal, apresentam as seguintes propriedades, né? São sólidos em temperatura ambiente, formam estruturas cristalinas, possuem altos pontos de fusão e ebulição, conduzem eletricidade quando dissolvidas em água ou fundidas, e essas características estão relacionadas à forte atração entre os íons positivos e negativos também. Ligação covalente. A ligação covalente ela ocorre entre átomos que compartilham pares de elétrons, geralmente entre metais. Essa ligação ocorre quando ambos os átomos precisam ganhar elétrons. Por exemplo, na molécula de H2O, o oxigênio ele compartilha elétrons com 2 hidrogênios. As ligações podem ser simples, no caso um par, duplas, que são 2 pares, ou triplas, que são 3 pares compartilhados. Representação de Lewis e Fórmula, né? A ligação covalente ela pode ser representada pela estrutura de Lewis.
que mostram os elétrons ao redor dos átomos. Também podemos utilizar a fórmula estrutural, mostrando, no caso, a ligação com traços, né? E a fórmula molecular indicando apenas o elemento e quantidades, né? Essas representações facilitam as visualizações das ligações e dos pares de elétrons compartilhados. Ligação metálica. A ligação metálica ela ocorre entre os átomos de metais, né? E nela, os elementos da camada de valência se movimentam livremente entre os átomos, formando um mar de elétrons, entre aspas. Isso explica a alta condutividade elétrica e térmica dos metais. Eles, além de, no caso de sua maleabilidade e sua ductilidade, desculpa. Metais como cobre, ferro e alumínio, eles possuem esse tipo de ligação, viu? Ligações dádivas ou coordenadas, né? Em alguns casos, uns átomos fornecem os dois elétrons para uma ligação covalente. Isso é chamado de ligação dátiva ou coordenada, né? Ela ocorre quando um átomo com um par de elétrons, um par eletrônico disponível, compartilha esse par com outro átomo que está em sua camada incompleta. Um exemplo é o íon amônico, o NaH4, né? Onde o nitrogênio doa um par para se ligar com um próton, com hidrogênio. Octeto expandido. Octeto expandido. Alguns átomos, especialmente os três, alguns átomos, especialmente os do terceiro período da tabela periódica em diante, podem ultrapassar o oitavo elétrons, pode ultrapassar 8 elétrons na camada de valência. Isso ocorre devido à presença de orbitais disponíveis para acomodar mais elétrons. Um exemplo é o hexafluoreto de enxofre, que é o SF6, onde o enxofre se liga a 6 átomos de flúor, formando, no caso, 12 elétrons na camada de valência. Octeto incompleto. Existem também casos em que os átomos se estabilizam com menos de 8 elétrons. Isso ocorre principalmente com elementos como o berílio e o boro. Exemplo, o triofluoreto de boro, BF3, em que o boro se liga a 3 átomos de flúor, somando, no caso, apenas 6 elétrons ao redor do boro. Apesar disso, a molécula é estável, né, devido, no caso, à sua geometria, à hibridização. Geometria molecular, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? A geometria molecular, ela representa a fórmula da molécula no espaço e depende do número de pares de elétrons ao redor do átomo central. Usamos, no caso, a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? A VSEPR, e para prever, no caso, essas fórmulas, né? Quanto maior a distância entre os pares de elétrons, mais estável é a geometria. Vamos, no caso, agora estudar os tipos mais comuns da geometria, né? Que uma delas é a geometria linear, que ocorre quando o átomo central ela se liga a dois ou outros átomos e não há pares de elétrons não ligantes. Nessa configuração, os átomos se alinham em uma linha reta, né? Formando, no caso, um ângulo de 180 graus. Um exemplo é a molécula de dióxido de carbono, certo? CO2, onde o carbono central se liga a dois oxigênios por ligações duplas com uma geometria perfeitamente linear. Geometria angular. A geometria angular ela aparece quando o átomo central se liga a dois outros átomos, mas há um ou dois pares de elétrons não ligantes. Esses pares, no caso, esses pares eletrônicos, eles empurram as ligações para
no caso, mais perto uma das outras, né, formando, no caso, um ângulo menor de 180 graus. Um exemplo é a molécula da água, H2O, onde o hidrogênio se liga a dois hidrogênios e possui dois pares não ligantes, formando, no caso, um ângulo de aproximadamente 104,5 graus. Geometria trigonal plana. A geometria trigonal plana ela ocorre quando o átomo central está ligado a três outros átomos sem pares de elétrons não ligantes. Os três átomos se distribuem em torno do átomo central em um plano, no caso, formando ângulos de 120 graus Celsius, 120 graus entre si, né? Um exemplo é o trifluoreto de boro, né, BF3, onde o boro se liga a três átomos de flúor. Geometria piramidal. A geometria piramidal ela ocorre quando o átomo central está ligado ao, a, a átomos e possui um par de elétrons não ligantes. Esse par causa uma repulsão que empurra as ligações para formar uma pirâmide. Um exemplo é a amônio, NH3, onde o nitrogênio está no centro, ligado a três hidrogênios e com um par de elétrons isolados. Geometria tetraédrica. Na geometria tetraédrica, o átomo central se liga a outros átomos e não possui pares não ligantes, né? Os átomos ficam distribuídos no espaço com ângulos de 109 graus entre as ligações. Um exemplo clássico é o metano, CH4, onde o carbono está no centro e se liga a quatro átomos de hidrogênio. Geometria bipiramidal trigonal. Essa geometria ocorre quando o átomo central está ligado a cinco outros átomos sem pares não ligantes. Os átomos se distribuem, no caso, em torno do centro, formando uma estrutura com duas pirâmides, né? Uma acima da outra, no caso, abaixo do plano central. Um exemplo disso é o pentacloreto de fosfato, PCl5. Bom, dando sequência, geometria octaédrica. A geometria octaédrica aparece quando o átomo central se liga a seis átomos ao seu redor. Essa é uma geometria simétrica com ângulos de 90 graus entre as ligações. Um exemplo disso é o hexafluoreto de enxofre, SF6, onde o enxofre, no caso, está ligado a 6 flúor de forma uniforme. Polaridade das moléculas. A polaridade de uma molécula depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos e da geometria. Se a distribuição dos elétrons for desigual, por exemplo, a molécula será polar, formando, no caso, polos positivos e negativos. Se for simétrica e as forças se cancelarem, né, será apolar. Exemplos disso é o H2O, né, que é polar, o CO2, que é apolar, e apesar de, no caso, ter ligações polares. Dipolo e momento dipolar. Moléculas polares elas possuem um vetor chamado momento dipolar, representado, no caso, por uma seta apontando da carga positiva para a negativa, né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade é a separação da carga, maior será o momento dipolar. Essa propriedade ela afeta a solubilidade, né? Ponto de fusão e ebulição das substâncias. Moléculas, no caso, com o momento dipolar, elas são resultantes diferentes de zero, que são polares.
Forças intermoleculares. Forças intermoleculares. As forças intermoleculares, pessoal, são interações que ocorrem entre moléculas, influenciando suas propriedades físicas, né? Elas não são tão fortes assim quanto ligações químicas, mas são fundamentais para entender o comportamento das substâncias no estado líquido e sólido, né? Vamos, no caso, estudar agora os principais tipos de forças intermoleculares, que é dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Dipolo induzido, né, que são chamadas também de forças de London. Essa força ela ocorre entre as moléculas apolares, né? Ela é temporária e fraca, e surgindo, no caso, quando há flutuação momentânea da distribuição dos elétrons, criando dipolos instantâneos. Apesar de fracas, essas forças existem, no caso, em todas as moléculas, sendo as únicas presentes nos gases nobres e nos hidrocarbonetos. Exemplos disso são as moléculas de gás oxigênio, O2, e de gás nitrogênio, N2, que interagem entre si e apenas por esse tipo de força mesmo. Dipolo, força dipolo, né, ocorre entre moléculas polares e permanentes, né, como possuem também polos positivos e negativos. Essas regiões se atraem, formando, no caso, uma interação mais forte do que as forças de London, né? A força, a força aumenta conforme a polaridade da molécula. Exemplo disso é o cloreto de hidrogênio e HCl. É, em outras e que moléculas também se atraem devido às diferenças de eletronegatividade que entre H e Cl. Ligação de hidrogênio, pontos de hidrogênio, né? São interações de polo e especiais e muito fortes, né? Que ocorrem quando o hidrogênio está ligado, no caso, a átomos altamente eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. O pequeno tamanho do hidrogênio e a alta carga do outro átomo criam, no caso, uma forte atração. Essa ligação é responsável por propriedades especiais da água, como no caso seu ponto de ebulição elevado. Um exemplo disso é H2O, né? NH3 e HF. Importância das forças intermoleculares. As forças intermoleculares, pessoal, elas explicam diversas propriedades de substâncias, como no caso ponto de fusão e ebulição, né? Solubilidade em água ou em solventes apolares, viscosidade e tensão superficial. Por exemplo, a água tem ponto de ebulição alto para o seu tamanho molecular por conta das pontes de hidrogênio. Estudo dos grupos da tabela periódica. Metais alcalinos. Vamos voltar um pouquinho para trás, né? Essa parte que eu vou pular, pessoal. Essa aqui. Não, esse aqui mesmo. Metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles pertencem ao grupo 1 da tabela periódica, e exceto o hidrogênio. No caso, são elementos altamente reativos, especialmente com água, né, formando hidróxido e liberando hidrogênio gasoso. São macios, né, têm baixo ponto de fusão e boa condutividade elétrica. Exemplo disso, nós temos o lítio, o sódio e o potássio. O sódio é largamente utilizado na indústria de cloro e soda cáustica. Metais alcalinos terrosos estão no grupo 2 da tabela periódica, são um pouco menos reativos que os metais alcalinos, mas ainda reagem com facilidade, principalmente com a água quente, né? Exemplo disso, nós temos magnésio e cálcio. O magnésio é utilizado na fabricação de ligas leves e o cálcio na construção civil ou agrícola. O berílio também desse grupo é
usado em ligas especiais. Grupo boro. O boro, os elementos do grupo 13, né, são conhecidos como grupo do boro, né? O boro é um semimetal utilizado na fabricação de vidros resistentes, no caso ao calor. O alumínio também do grupo é um metal mais abundante da crosta terrestre, sendo utilizado em embalagens, construções e linhas de transmissão elétrica. Outros elementos do grupo, como galho, ídio e talho, né, têm uso em eletrônica, né, e semicondutores também. Grupo do carbono. Este grupo inclui o carbono, o silício, o germânio, e o estanho e o chumbo. O carbono ele é essencial à vida e forma, no caso, a base da química orgânica. Né? Ele pode ser encontrado na forma de grafite, diamante ou carvão, né? Ou seja, todo grafite, nem tem aquela brincadeira, todo grafite é um diamante, né? Se você colocar uma alta pressão nele, né? O silício é muito abundante também, fundamental na indústria de semicondutores. O estanho e o chumbo são utilizados em soldas e ligas metálicas, né? Embora o uso do chumbo esteja sendo reduzido por conta da sua toxicidade. Grupo do nitrogênio. Esse grupo contém o nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. O nitrogênio compõe 78% do ar atmosférico e é utilizado na produção de fertilizantes e explosivos. O fósforo é essencial para o crescimento das plantas e também usado em fertilizantes. Está relacionado ao crescimento das plantas. Arsênio, ele é um antimônio. Arsênio, antimônio e bismuto possuem aplicações industriais e eletrônicas, mas alguns são tóxicos. Calcogênios. Os calcogênios, eles pertencem ao grupo 16 da tabela periódica, incluem oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. E o oxigênio ele é vital para a respiração celular e essencial à vida, né? O enxofre ele é usado na produção de ácido sulfúrico e na vulcanização de borracha, né? Selênio e telúrio têm aplicação em ligas metálicas e eletrônicas também. O polônio é radioativo e raramente utilizado de pesquisas científicas. Halógenos, halogênios, né? Os halogênios, eles fazem parte do grupo 17 da tabela periódica, incluindo, no caso, o flúor, cloro, bromo, iodo e o estato. São elementos altamente reativos, especialmente com metais formando sais. O flúor é usado em cremes dentais e fluoretação da água, né? O cloro é utilizado em purificação da água e na produção de PVC. O iodo é essencial à glândula tireoide e usado como antisséptico. Todos são, no caso, venenosos em excesso e exigem cuidados em manuseio. Bom, os gases nobres no caso, estão no 18º grupo da tabela periódica, inclui no caso o hélio, né, o neônio, o argônio, e o criptônio, o xenônio e o randônio. Esses elementos são quimicamente estáveis porque já possuem 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que possui 2. Por isso, raramente formam compostos. São usados em lâmpadas, iluminação e letreiros, né? E anestésico, que é o xenônio, né? E em balões, que é o hélio. Em anestesia, desculpa. Reações químicas. Vamos lá. Reações químicas, pessoal. Deixa eu só ver um negócio. Aqui. Reações químicas. As reações químicas são transformações em que uma ou mais substâncias se convertem em outras diferentes. Durante uma reação, os átomos se rearranjam, quebrando ligações antigas e formando novas, né? Ou seja, se transformando igual eu havia dito lá atrás. O que não muda é a quantidade total dos átomos, eles apenas se reorganizam, ou seja, tudo que entra sai. A substância que inicia a reação são chamadas de reagentes e as que
se forma são produtos. Evidências de uma reação química. Podemos identificar uma reação química quando ela ocorre por meio de sinais como formação de gás, mudança de cor, precipitação, liberação, absorção de calor, emissão de luz. Esses são grandes sinais que nós podemos já observar quando uma reação ocorre. Tipos de reações químicas. As principais reações químicas nós temos são a de síntese, que dois ou mais reagentes formam um único produto, que hoje eu comentei com vocês, decomposição, deslocamento, né, dupla troca, combustão, que ocorre no caso que ou ocorre um consumo de um combustível, sendo oxigênio, que libera calor e luz. Exemplos de reações químicas. Aqui nós temos a síntese, decomposição, deslocamento e dupla troca, certo? Bom, lei da conservação de massa, questão com Lavoisier, hoje eu expliquei também para vocês já. O que Lavoisier nos dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em uma reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Por isso, ao escrever uma reação química, é necessário balanceá-la, garantindo que o número de átomos de cada elemento seja o mesmo dos dois lados. Balanceamento de equações, nós vimos isso hoje. Para balancear uma equação, nós conte o número de átomos de cada elemento, reagentes do produto, ajuste os coeficientes para igualar a quantidade de átomos e verifique no final todos os elementos estão equilibrados. Ou seja, aqui nós temos OH mais O2 formando H2O. Então, nós temos ao todo aqui nós temos 2 vezes 2, né? 4 moléculas de hidrogênio. Aqui nós temos 4 moléculas de hidrogênio. Nós temos 2 de oxigênio, 2 vezes 1, 2. Então nós temos aí, ou seja, reações equilibradas. Estequiometria. Bom, essa parte que nós vimos hoje, né, pessoal? Solução. Vou deixar só o resumo aqui para vocês. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico aqui à disposição para quaisquer dúvidas. E, no mais, agradeço a presença de todos vocês. E foi um prazer poder estar passando um pouquinho da minha experiência a vocês. Uma boa sorte a todos aí durante o curso de vocês. Boa noite, Elisson. Elisângela, esse material o Elisson já me mandou, tá? E eu vou disponibilizar lá no projeto para vocês, juntamente com a aula. Certinho? Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite, boa noite.